Quero chamar aqui o pregador. O pregador sou eu mesmo. Lucas capítulo 24, versículo 49. Por um instante eu esqueço que era eu que ia pregar. Lucas capítulo 24, versículo 49. Fiquei sabendo que o evangelismo lá na praça ontem foi uma bênção. Glória a Deus. Deus continue fazendo frutificar. Só se dedica em obra missionária, irmãos, quem tem amor. Amor pelas almas. Se você tem amor pelas almas, você se envolve no trabalho missionário. Capítulo 24, versículo 49 de Lucas. Só um versículo. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade. Outras versões diz: ficai em Jerusalém, até que sejais revestido do poder do alto. Só até aqui. Nós costumamos receber direção espiritual da parte do Senhor para a nossa vida. Pelo menos as pessoas que têm um senso de temor de Deus, antes de tomar uma decisão importante, ela consulta a Deus. Porque tem muitas pessoas que tomam suas decisões de maneira aleatória, conforme o desejo do seu próprio coração, não consulta a Deus, e depois que os planos não dão certo, volta para trás, pedindo oração. E aí a gente ora dizendo: Senhor, tem misericórdia. Muitos problemas na nossa vida poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos feito uma oração. Quantas pessoas, famílias não seriam desfeitas se alguém tivesse feito uma oração? Ou quantos relacionamentos não teriam sido realizados se alguém tivesse feito uma oração? Então, para a vida daquele que busca direcionamento da parte do Senhor, tem sempre uma direção de Deus. Só que a ordem de Deus é uma ordem direta, clara, objetiva, mas que nós precisamos nos atentar para o prazo de validade dessas direções. Às vezes, Deus nos dá uma direção para hoje. Só que amanhã a nuvem se movimenta. E quando a nuvem se movimenta, eu não posso ficar parado no mesmo lugar. Era assim que Deus conduziu o seu povo pelo deserto, do Egito até Canaã. Tinha uma nuvem que ia em cima deles. Quando a nuvem parava, eles paravam. Mas quando a nuvem seguia, eles seguiam. Então, a minha movimentação no reino de Deus depende da direção que o céu está me apontando neste tempo. Entendido? Aí Jesus aparece para os seus discípulos e dá a seguinte direção. Eu vou contar até 3 e você diz primeira ordem. Bem forte como um exército. 1, 2, 3. Muito bem. A primeira ordem é: fiquem em Jerusalém. Só que essa ordem tem um prazo de validade. Até que significa, vocês não vão ficar a vida inteira aí. Essa direção eu estou dando para um tempo determinado. Só que vai chegar o tempo que a chave vai virar, que o tempo vai mudar, que a direção vai mudar, que a nuvem vai se mover, e você não pode ficar agarrado na primeira ordem, quando você tiver recebido uma segunda ordem. E qual que é a primeira ordem? A primeira ordem é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido
de poder. O que a gente faz? Quando Deus ordena, a gente obedece. E fica. Fica porque tem que ficar mesmo. Fica porque essa é a ordem. Mas tem um problema. Eu preciso observar quando a segunda ordem vier. E eu preciso me desprender do que a primeira ordem me traz, para que eu possa obedecer a segunda direção que Ele vai me dar. Porque tem um tempo de ficar em Jerusalém. Quantos dias, Senhor? Até que vocês sejam revestidos de poder. É muito perigoso você obedecer parcialmente. Eu obedeço a primeira, mas não obedeço a segunda. E eu já começo a dizer algumas coisas para você aqui. Obedecer parcialmente é a mesma coisa que desobedecer. Vou falar de novo. Obedecer metade da ordem, obedecer parcialmente, é a mesma coisa que desobedecer. A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Pedro, que se apegou na primeira ordem. Jesus, ele vem para pregar primeiramente somente para os judeus. Então ele chama os 12 discípulos e diz para eles: olha, vocês vão pregar o evangelho. Só que tem uma coisa: não passa na aldeia dos gentios, não entre nas ruas dos samaritanos, porque convém primeiro que os filhos sejam alimentados, e só depois, numa segunda ordem, no segundo momento, vai ter a pregação para outras pessoas. Por enquanto, vocês vão pregar para os judeus. Vão pregar para quem? Judeus. Pode ir para o samaritano? Não. Se o samaritano quiser ouvir, não. Pode ir para o gentil? Se o gentil chegar, prega para mim? Não, porque a ordem é: prega para os judeus, ponto. Os discípulos cumpriram, executaram e saíram pregando para os judeus o evangelho do reino. Só que Pedro, o apóstolo, ele agarrou demais na primeira ordem. É judeu. Samaritano, não quero nem ver. Gentil, não olha para minha cara. É judeu. Jesus veio para os judeus. A salvação é dos judeus. Eu prego para os judeus. Ensino os judeus. Não entro na aldeia dos samaritanos. Não passo na rua dos gentios. Só que o tempo passa. E lá em Marcos capítulo 16, Jesus vai dar uma segunda ordem. E a segunda ordem é diferente, porque a nuvem andou. Agora ele diz: ide pelo mundo, pregai o evangelho para os judeus. Não, agora é para toda criatura. E de toda criatura, quem crê e for batizado, será salvo. Então qual que é a segunda ordem? A segunda ordem é para pregar para todo mundo. Para quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Então agora a segunda ordem era pregar para toda criatura. Aí Pedro está lá agarrado na primeira ordem. É para os judeus. Não, Pedro, agora é para pregar para todo mundo. Ele: não, é para os judeus. E Pedro ficou agarrado na notícia da primeira ordem. Todo mundo andou na mentalidade, na visão que Jesus tinha dado, mas Pedro ficou para trás. O tempo passa, ele se nega a aceitar a conversão dos gentios, se nega a aceitar a conversão dos samaritanos. E é um dia, ele está na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, e ele estava jejuando. Deus manifesta a visão para quem está no propósito, irmão. Ele está no propósito de jejum e oração. Aí Deus mostra. Ele estava no terraço da casa e de repente apareceu um lençol, uma visão espiritual, um lençol cheio de patas de animais que era proibido para os judeus comer. Animais que os gentios comiam, mas que os judeus eram proibidos de fazer uso, de tocar até mesmo. E aí a voz do Senhor diz para Pedro: Pedro, mata e come. Deus falando: mata e come. Ordem de quem? Mata e come. Pedro está com fome, mata e come. Aí ele falou bem assim: vou conjecturar aqui, tá? Eu não posso comer esses animais aí. Quem está mandando comer? Deus. Mas eu não posso porque a minha religião não permite.
Não, mas é Deus que está falando. É Deus, mas eu não posso, isso aí não é. Eu sou judeu. O negócio é com judeu. Aí de novo, a voz diz: Pedro, mata e come. Ele diz: não posso. É impuro. Deus disse que é impuro. Não posso comer. Pedro, mata e come. A minha religião não permite. Aí pela terceira vez a voz diz: Pedro, mata e come. Ele diz: não posso porque é impuro. O Senhor diz para ele bem assim: não diga que é impuro aquilo que Deus santificou. Aí a Bíblia diz que os olhos de Pedro se abriram, e agora ele começou a perceber, agora ele começou a entender, que Jesus não era propriedade dos judeus, que Jesus não era propriedade da religião dele, que Jesus não era propriedade da igreja dele, que Jesus não era propriedade de ninguém, que o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e que não há separação entre mulher ou homem, entre escravo ou livre, entre grego, romano, judeu, todos são iguais perante Deus, e não existe 1 metro quadrado dessa terra que o Senhor Jesus não deseja salvar. A visão de Pedro se abriu. Agora eu entendi. Para você ter uma noção, irmãos, a resistência contra a conversão de Paulo foi muito grande. Por quê? Porque eles não acreditavam que Paulo poderia se converter. Mesmo ele sendo judeu, ele foi levantado como pregador dos gentios. Então foi ignorado, ou foi hostilizado o chamado de Paulo, porque Paulo se levantou como apóstolo dos gentios, pregando para quem não era judeu. Para você ver o tamanho da resistência. Então se agarraram na primeira ordem e não entenderam a segunda ordem. Então eu preciso entender que no momento que Deus me dá uma direção, eu não vou morrer com aquilo. Eu preciso estar despertado espiritualmente para o mover que Deus vai fazer, para o movimento das águas que Deus vai trazer, para a nova direção que Deus vai trazer. Na palavra de Deus, por muitas vezes ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida, meu irmão. E você fica agarrado naquela primeira direção que Deus deu, sem avançar para o próximo passo do que Deus decide fazer. Até que, fique em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Mas eles permaneceram. Capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram revestidos de poder. O que se espera agora? Agora entra a segunda ordem. Se ele disse que era para ficar até isso acontecer, e agora que isso aconteceu, o que eu faço? Agora eu vou. Porque ele diz, depois nós vamos ler em Atos 1:8, depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que lá ficaram eles, agarrados em Jerusalém. O tempo da promessa, o tempo do cumprimento, o tempo daquela obediência tinha se findado no capítulo 2 de Atos em Pentecostes, mas não conseguiram assimilar o poder da segunda ordem. Quem está aí? Então, passar tempo demais em Jerusalém é perigoso. Aí eu escrevi para não esquecer. Por que eu não quero sair de Jerusalém? Porque Jerusalém é cômodo. Ah, pastor, o que eu quero inventar? Eu já vou no culto domingo, participo. Pastor, eu não fico quieto no culto não. Eu levanto a mão e até dou glória a Deus. Legal. Pastor, você não sabe o que? Eu falo em línguas. Recebi o dom de Deus. Legal, irmão. Pastor, minha Jerusalém é uma bênção, hein? Eu chego 30 minutos antes do culto. Legal. Pastor, eu sou o último a ir embora. Bacana. Pastor, eu contribuo. Todo mês, na hora que eu recebo o meu salário, eu já faço a minha oferta na igreja, a minha contribuição. Bacana. Essa é a Jerusalém. Essa é a Jerusalém. Só que você vai ficar preso na Jerusalém até quando? Quando Deus quer fazer uma coisa nova
do lado de fora das 4 paredes de Jerusalém. Eu anotei para não esquecer. As rotinas de Jerusalém já estão bem definidas, e sair implica deixar. Então eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Pastor, vai mexer na minha rotina, eu já tenho compromisso marcado nesse dia. Pastor, explorar um novo ambiente para mim agora fica complicado, porque a minha rotina é bastante complexa. Deixa eu te explicar. Não precisa. Sabe o que o apego excessivo a Jerusalém faz? Ela forma crentes inchados, que todo dia recebe. Está cheio. Pastor, o que foi? Não estou conseguindo nem falar. Por quê? Estou tão cheio. Você está cheio, mas talvez o que você precisa fazer agora, com tanto que Deus tem derramado sobre você, é transbordar na vida de outros, mas você só quer sentar e receber. Você se torna um cristão consumidor, que só vem receber. E eu vou dizer mais uma vez, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça: Deus deseja fazer uma coisa nova na sua vida. Aí eu te pergunto, meu irmão, teu vaso está cheio, ou teu vaso está vazio? E tem gente que está com o cântaro cheio, e ainda está se orgulhando disso. Só que nem sempre vaso cheio é proveitoso. Você quer ver um homem que tem um vaso vazio, e que talvez é muito mais bem visto diante de Deus do que quem está com o vaso cheio? O bom samaritano. Quem lembra? O homem foi assaltado, jogado na beira do caminho, passou um sacerdote, passou um levita, estavam indo para o culto, olharam de banda: eu preciso me encher hoje, não dá para socorrer ninguém. E foi para onde? Foi para Jerusalém. Aí vem o levita: estou atrasado para o ensaio, não dá para socorrer, vou me encher. Passa, faz de conta que não viu. Aí vem um samaritano, que nem era crente, que nem a Deus temia. Ele vinha, mas ele vinha com o vaso cheio, azeite e vinho. Quando ele vê aquele homem caído na beira da estrada, ele se abaixa, aí ele pega o vaso dele de azeite e de vinho, e o que que faz? Derrama sobre as feridas de quem está sangrando e machucado na beira da estrada. Põe nos ombros, leva até uma hospedaria, e diz assim: coloca ele aí, cuida dele. Todo gasto que tiver na estadia dele aí, quando eu passar de volta eu pago, ele está aí por minha conta. E lá vai o bom samaritano seguindo o seu caminho, com o vaso vazio. Mas por que ele está com o vaso vazio? Ele está com o vaso vazio porque ele derramou o que ele tinha recebido na ferida dos outros. E não adianta você andar por aí todo alegrinho, orgulhoso, porque você está cheio, ora em língua, sapateia, roda, profetiza com o olho aberto, profetiza com o olho fechado, profetiza com o olho virando, mas não derrama sobre a vida de ninguém, mas está agarrado na Jerusalém, mas só consegue entender igreja se você estiver sentado no banco e um pastor com o microfone falando na mão. Para você isso é igreja. Igreja é muito mais do que isso, meu irmão. Deus quer nos levar um passo mais adiante, porque tem uma segunda ordem. Quem está aí? Então, a Jerusalém é cômoda, as rotinas de Jerusalém são definidas, é cômoda. Sair implica deixar, mas passar tempo demais em Jerusalém gera crentes inchados. E para você entender o efeito desse tempo, coloca para mim, por favor, Hebreus capítulo 5, versículo 12.
Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Quem é esse crente? Esse crente é que pelo tempo da caminhada cristã, já devia estar ensinando. Pelo tempo de casa, já devia ser mestre. Pelo tempo de igreja, já devia estar frutificando. Mas o que esse crente fez? Ele parou. A roda girou. Quem está aí? A nuvem andou. E está o cabra com 10 anos de igreja perguntando bem assim. Você fala assim, abre a sua Bíblia em Obadias. Ele fala, tem na Bíblia? Obadias. Um dia o pastor ia levantar um diácono. Foi perguntando um por um, diácono de tempo de igreja, qual que era o personagem da Bíblia que ele se inspirava. Aí um falava, em Davi, o outro, em Jesus, a outra, em Maria. Aí chegou no diácono, tempo de casa, falou assim, eu me inspiro em Arthur. Eu falei, Arthur? Mas quem é o Arthur? Não tem na Bíblia, mas tem tempo de igreja. Que crente é esse? É o crente que parou. É o perigo, irmão, de você ser salvo e você ficar. Aí você pensa, quanto tempo tem de igreja? Tanto tempo. Quantos livros tem a Bíblia? Então, né? Acho que com tempo de casa, porque tem crente que ele acha que vai ser novo convertido o resto da vida. Irmão, você não vai ser novo convertido o resto da vida. Você tem que crescer. Olha aqui para mim. Quando você entrega a sua vida para Jesus, que você batiza nas águas, ali é um novo nascimento. Você se torna uma criança. Você nasceu de novo. Só que criança não pode ser criança pro resto da vida. Porque tem crente de 10 anos de igreja falando gugu dadá. Que sai da igreja porque ele faltou 2 cultos e ninguém ligou para ele. Neném. Passei pela irmã, ela não me cumprimentou, virou a cara para o outro lado, fingiu que não me viu, vou embora. Saí da igreja. Nenenzinho. Está tomando leitinho. Não aguenta uma exortação. Às vezes você chama a pessoa para uma corrigida, não consegue receber disciplina. Você corrige, a pessoa fica até tonta. Por quê? Porque com o tempo, deixa eu perguntar para você, quanto tempo faz você estar andando com Jesus? Você não acha que você já está atrasado demais, não? Está dizendo ali, de alguém que ficou quando deveria ir. A essa altura, já devia ser. O que você está precisando que alguém te ensine, era você que já tinha que estar ensinando o outro. Porque tem gente que chegou depois de você e já sabe mais do que você. E não é porque você é bobo, mas porque você não tem interesse pelas coisas de Deus. E talvez a pessoa que chegou depois está a todo vapor, crescendo de glória em glória e alcançando a sua estatura em Deus. E você está lá, o gudadá, precisando que alguém te ensine as coisas básicas da palavra de Deus, quando você já devia estar. Eu não estou falando de quem chegou agora. Tem gente que está aí com 1 ano de igreja, está aprendendo. É tempo de aprender mesmo. Primeiro você aprende, depois você vai. Eu estou falando de crente velho, irmão. Tem um pastor que falava que crente velho vira capeta. Eu não quero ser crente velho. Eu quero que a minha vida com Deus se renove a cada dia. Então, se o crente não buscar renovação espiritual, irmão, você para no tempo.
Você vai inteirar 20 anos de igreja e você está no mesmo lugar. E você vai vendo as pessoas passar na sua frente, uma por uma, e você fala assim: pastor, está me tirando. E a pessoa pensa: está me perseguindo, eu acho que isso aí é preferência. Fulano, é porque é da família. Não é porque é da família. Não é porque é panelinha. Não é porque é querido. Não é porque o pastor vai com a cara. É porque tem gente que caminha, tem gente que corre, e tem gente que voa, e tem gente que fica parado. Só que deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus tem compromisso com quem caminha. Não é feio caminhar. Quando você não puder correr, caminha. Não é feio andar devagar. Quando você correr, Deus tem compromisso também com quem corre. Deus tem compromisso com quem voa. Só que deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem compromisso com quem fica parado. O que a palavra do Senhor diz? Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, será que todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28, 1 e 2. Diz que as bênçãos correrão atrás de mim e me alcançarão. Tem crente com 10 anos de igreja, está correndo atrás de bênção. Inverteu. A Bíblia diz que a bênção que corre atrás de mim, não é eu que corro atrás da bênção. Consegue entender? A bênção me segue. E lá em Marcos 16:15 diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, nenhum dano vos acontecerá. Vai lá, diz que os sinais vão me seguir. Então, olha aqui para mim, duas promessas bíblicas: as bênçãos e os sinais vão me seguir. Só que tem uma coisa: como que você vai seguir alguém que está parado? Talvez a bênção quer te seguir, mas tu está parado. Talvez os sinais poderiam estar se manifestando na sua vida. Era para você estender a mão e o demônio sair. Era para você estar orando pelos enfermos e os enfermos sendo curados. Mas sabe por que os sinais não seguirão aos que estão parados? Como que você vai seguir alguém que está parado? Não tem jeito. Então eu preciso colocar a minha vida em movimento, para que eu não permita que a segunda ordem seja negligenciada a tal ponto, porque eu estou agarrado na primeira ordem. Fala para alguém: a nuvem anda. Pastor, estou esperando a hora certa, porque tudo é no tempo de Deus, né? Não se escora nisso não, irmão. Pastor, é que Deus tem um tempo, né? Não se escora nisso não, porque obedecer tardiamente pode custar a vida de alguém. Obedecer tarde pode custar a vida de alguém. Atos 12. Atos 12, 1. Segura aí. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Quem matou Tiago? Acabei de ler. Volta para o versículo 1, vou ler de novo. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Quem matou Tiago? Herodes. 3. Observando que essa atitude agradava os judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido,
mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava e não orava. Orava fervorosamente a Deus em favor da vida dele. 6. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas nas 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente, surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou no lado de Pedro, e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Uau! E o anjo continuou a orientá-lo: veste tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e me segue. 9. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira, a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. A porta, primeira vez que você vai ver uma porta automática, igual do shopping. O anjo e Pedro chega no pé da porta, a porta se abre por si mesmo. É porta automática. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Que história fantástica, né? Herodes manda matar Tiago. Ele prende Tiago e em seguida mata Tiago. Viu que isso trouxe favorecimento, o povo se alegrou, falou assim: opa, vamos fazer a mesma coisa com Pedro. Prende Pedro e diz: agora é Páscoa, não dá para matar agora, mas amanhã a gente mata. Então, quando alguém te faz uma ameaça, e você sabe que a pessoa nunca fez isso com ninguém, vou te pegar, hein, depois da aula, mas nunca pegou ninguém, você fala: ah, isso aí está blefando. Agora, quando a pessoa dá uma surra num colega teu, na segunda, e te diz assim: terça-feira, amanhã é a sua vez, o que você faz? Você nem vai lá. Esse cara não está brincando. Esse cara não está brincando. Então o que Herodes fez? Prendeu Tiago, matou Tiago, e diz: agora prendeu Pedro, e diz: amanhã Pedro morre. Eu imagino Pedro. O que você pensaria se você fosse Pedro? Você está preso, o seu irmão de fé, líder da igreja junto com você, foi preso num dia e morto no outro. Agora você está preso e disseram que amanhã você vai morrer. O que você ia fazer? Essa última noite na cadeia. O texto diz que quando o anjo chegou lá, Pedro estava dormindo. Ah, vou morrer, vou dormir. Pelo menos não durmo com sono. Não durmo cansado. Não morro cansado. Não morro cansado, a doidura. Pelo menos não morro cansado. Isso é que confiança em Deus, né? Fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Se viver, viveremos. Se morrer, morreremos. Mas o fato é, quem matou Tiago? Você respondeu: Herodes. Só que quando matou Tiago, os irmãos da igreja: oi? Prendeu Pedro, falou: oi? Irmão, vamos marcar uma oração hoje. Hoje, agora. Vamos ter que orar. Deixa eu te perguntar para você: por que não oraram quando prenderam Tiago? Porque talvez se a igreja tivesse orado por Tiago, como orou por Pedro, Deus tinha livrado Tiago da morte também. Então quem matou Tiago não foi Herodes, quem matou Tiago foi a igreja, ou a negligência da igreja.
E alguém decidiu orar, mas já era tarde demais. Vamos orar por Pedro. Pedro vai ser solto, mas Tiago já morreu, ele está na conta. Porque obedecer tarde demais pode custar a vida de alguém. Quem matou Tiago? A negligência da igreja, que podia ter orado. Às vezes a igreja espera um negócio pipocar para poder descer na oração. E tem gente que está lá bobalhado assistindo a Netflix, porque o negócio não é com você. Mas na hora que o trem pegar dentro da tua casa, você vai te achar o jeito de descer na face do Senhor. E aí o crente fica esperando uma circunstância te arrastar, para você cumprir o que você sabe que tem que fazer, mas está postergando, dizendo que deixa para amanhã. E o Senhor está te dando uma ordem: vai, fala, prega, levanta e você está. Semana que vem eu vou. Hoje não deu, mas na próxima eu vou. E todo dia você está nessa próxima. Daqui a pouco o Senhor se apresenta diante de você, perguntando o que é que você tem nas suas mãos. E ai de mim, se eu comparecer diante dele com as minhas mãos vazias. Isso não é brincadeira, meu irmão. Eu já contei para vocês o que aconteceu comigo. Descendo na rua da feira, tinha um rapaz que ficava na porta de casa, numa cadeira de roda, todo magrinho, bem doente, com a perna em cima de uma cadeira, sentado na cadeira de roda, uma cadeira de plástico na frente dele, uma almofada, e ele com a perna em cima. E um dia eu descendo da rua da feira, o Espírito Santo falou assim para mim, no meu ouvido: para e ora por ele. Eu fingi cara de paisagem, apressei o passo e fui embora. No outro dia, a mesma coisa: para e ora por ele. Eu falo assim: como ele está aqui todo dia, eu vou criando coragem, até que eu vou chegar o dia de fazer. O tempo passou. Um dia, eu estava em casa, na porta da rua Fagundes Santiago. Quem é do Parque do Lago e região sabe onde a gente morava ali, pertinho da policlínica do Parque do Lago. E eu saí para fora, não lembro o que eu ia fazer. Longe da casa dele, viu? Muitas quadras longe. E quando eu abri o portão de casa, que eu saí a cara para fora, ele estava na porta da minha casa, na cadeira de roda. E alguém empurrava ele com muita pressa. E ele fazendo assim, ó. Ele estava passando mal, e alguém estava levando ele para a policlínica, empurrando na cadeira de roda, no meu portão, de frente da minha casa. Sabe o que eu fiz? Eu pulei para dentro e fechei o portão. Fiquei, não, com medo, tímido, sei lá o que. E ele foi. No outro dia, descendo na rua da feira, porque eu via lá na casa da minha mãe morava no Princesinha do Sol, tinha que passar lá. E quando eu desci, eu vi na porta da casa dele uma placa desse tamanho assim, iluminada, escrito assim: luto em família. Coração gelou. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Eu passei na porta da casa dele, muitas vezes Deus me deu a oportunidade de orar por ele. Para não achar pouco, Deus coloca o homem na porta da minha casa, e eu fiz de besta. Quando eu decidi, já era tarde demais. Até hoje eu clamo pela misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que se você avisar o ímpio da sua impiedade, e ele não se arrepender, a culpa é dele. Mas se você avisar, e ele se arrepender, você não tem culpa. E ele diz ainda, que se você souber, aliás, deixa eu retroceder aqui, se você avisar o ímpio da sua impiedade, e ele se converter, glória a Deus. Se ele não se converter, aí já é um problema dele. Mas se eu não avisar, o sangue dele, a culpa é requerida das minhas mãos. Já confessei esse pecado publicamente, já me arrependi, já pedi perdão para Deus. Só que ficou a lição, que eu espero para amanhã, só que eu não sei se vai ter amanhã. Obedecer tarde é a mesma coisa que desobedecer.
Você vai fazer o que Deus está mandando você fazer? Ou você vai esperar as coisas piorarem? A negligência da igreja causou a morte de Tiago. Há uma carência de pessoas nesse tempo que decidem observar a direção de Deus voluntariamente e não quando são empurradas pelas circunstâncias. Esse dia eu ouvi uma pregação de uma pastora, ela testemunhou que ela ficou doente. Deus mandava ela ir para o hospital orar pelos doentes, ela não ia. Aí um dia ela caiu doente, foi parar no UTI, e dentro da UTI ela começou a pregar para todo mundo, orar para todo mundo. E aí? Não podia ter ido com saúde, mas daí adiou, teve que ir doente. Para com esse negócio de amanhã eu vou, amanhã eu obedeço, semana que vem eu faço, mês que vem eu entrego. Às vezes a gente faz apelo, você quer entregar a sua vida para Jesus, a pessoa fala bem assim: eu vou me preparar melhor, eu não estou preparado. Irmão, você quer o quê? Que Jesus dê esse desenho? Mas vamos continuar aqui, eu encerro em seguida. Atos 1:8. Diga comigo, primeira ordem. Fique em Jerusalém. Só que depois tem a segunda ordem. E a segunda ordem está em Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E aí, depois que o Espírito Santo descer sobre vós, você percebe que quando termina uma ordem, começa outra. Qual é o acontecimento que marca o fim da primeira ordem? A descida do Espírito Santo. E qual é o acontecimento que marca a segunda ordem? A descida do Espírito Santo. Deus não deu folga de nem uma hora para eles. O Senhor disse assim, ó: até aqui vocês ficam em Jerusalém, agora vocês vão tirar um ano sabático, vão descansar, passear, aí quando for ano que vem, nessa mesma data, vocês continuam a obra. Não, no dia que a primeira ordem finalizou, a segunda ordem começou. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, e a Samaria, e até os confins da terra. Como um exército, você vai gritar a segunda ordem no 3. 1, 2, 3. Segunda ordem. Qual que é a segunda ordem? Agora, não é mais ficar em Jerusalém. Agora, vocês vão ter que ir pregar na Judéia. Mais longe, Samaria. Mais longe, até os confins da terra. Só que os discípulos estavam presos na primeira ordem. Olha um perigo. Ir à Judéia, ir a Samaria, ir aos confins da terra, sem aprender a real importância de Jerusalém, é um perigo. Então, só pode ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, quem cumpriu a primeira ordem. Se cumpriu a primeira, então cumpre a segunda. Entendeu? Por quê? Eu preciso respeitar o tempo que Deus me permite estar em Jerusalém. Tem gente que chega na igreja e é comum, não é unânime, mas é comum. O novo convertido, quando chega na igreja, ele está a todo vapor. Que dia que é? Estou indo. É para ir? Estou indo. Eu quero pregar. Onde que é? E naquela fobia de querer fazer um monte de coisa. Só que ainda não é a hora. Por quê? Porque primeiro eu tenho que respeitar o tempo de Jerusalém. Então primeiro você chega e você senta. Você vai ficar em Jerusalém. Até que, aí o dia que chega o até que, agora é hora de ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A Bíblia ensina, não impõe as mãos sobre ninguém precipitadamente. Que a pessoa chega e de repente naquela emoção de querer fazer um monte de coisa, mas sem o preparo devido, ela acaba se perdendo. Quem consegue entender isso? Então, eu coloquei aqui, em Jerusalém tem preparação. Em Jerusalém tem bagagem espiritual
e experiência que vão respaldar esses homens no caminho que for adquirido em Jerusalém. Então tem um caminho, mas a experiência de Jerusalém. Então eu não estou aqui colocando uma ordem mais importante do que a outra. Ambas são importantes. O tempo de Jerusalém é importante, de você sentar, de ouvir, de aprender. Só não dá para ficar nesse lugar para sempre. Mas também é o tempo de ir, de fazer, de executar. Qual que é o perigo? O perigo é ir sem preparação, e o perigo é ficar quando já deveria estar indo. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é o entendimento do tempo. Você sabia, estou finalizando, que o Salmo 90 foi um salmo escrito por Moisés. E no Salmo 90 Moisés diz: Senhor, numa oração, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Sabe quem que é o sábio? O sábio é aquele que conseguiu discernir o tempo, que ele entende. Agora, é tempo de quê? É tempo de abraçar. Abraça. E agora? Agora é tempo de se apartar do abraço. O sábio entende, agora é hora de plantar. Você já plantou um pé de abacate hoje, e no outro dia você volta lá para catar um abacate e fazer vitamina? Demora. Sabe o que acontece com muita gente? Eu vou falar sobre isso também no curso de educação financeira. Tem gente que é tempo de plantar, e ele está preocupado com colheita. Você nem jogou a semente direito. Começou no serviço, 3 meses, que dia que você é promovido? Como assim promovido? Você chegou aqui agora, você não sabe nem a história dessa empresa. Calma, entenda o tempo de plantar. Tem gente que fica desesperado, porque não está obtendo alguns resultados. Você para conversar com a pessoa, você fala assim: meu filho, você está plantando agora. Vai chegar o dia que vai ter um monte de coisa para você colher. Só que agora não é a hora, agora é a hora de você apertar algumas coisas, tolerar algumas faltas, até você, recém-casado, hein? Recém-casado, quando você casa, você tem que construir um monte de coisa. Aí você tem que saber que não dá para ir para churrascaria toda semana. Por quê? Porque agora não é hora disso. Você vai construir sua casa ainda. Você vai construir suas coisas. Então é tempo de economizar. É tempo de investir. É tempo de às vezes, todo mundo está indo. Você fala: não vou hoje não. Quantas vezes, irmão, todo mundo ia para o lanche depois do culto? Eu falava bem assim: não, tem janta lá em casa, nós estamos indo para casa já. Mas sabe por que eu não ia? Não é porque eu não tinha dinheiro. É porque o dinheiro que eu tinha já estava comprometido como semente em outras coisas. E tem gente que pega a semente e come a semente, e depois está caçando fruto. Porque o que Deus te dá para você plantar, você come tudo. Então tem um dia, vai chegar o dia, irmão, que você vai em todos os baguncinhas da sua vida, que te chamarem. Mas tem dia que você fala bem assim: irmãos, hoje eu não vou não, eu vou para casa. Não é errado não. Às vezes a pessoa generosa sabe assim: eu pago para você. Você fala: oi? Então já que você insiste tanto, eu vou. Entendeu o tempo, senhora? Olha aí, se a senhora corta o pé de feijão andu, não ia ter feijão. Sabe, quando a gente entende o tempo, irmão, você está assim, ó, antenado. Deus está dizendo assim: fica em Jerusalém. Opa, senta aqui, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira, até segunda ordem. Aí o Senhor diz: ide pelo mundo. Pera aí, Jerusalém, tchau, Deus está mandando eu ir, chegou minha hora.
vai para a Judéia, vai para Samaria, vai para os confins da terra. Se você for precipitadamente, dá ruim. Um dia eu vou pregar para você aqui sobre as covas no deserto, que o rei de Edom, o rei de Samaria, passaram por um bocado porque não consultaram a Deus. E foi. Vai, irmão. Não para entender qual que é o tempo de Deus não, que você vai ver o que acontece. Tem como você se colocar de pé, se você puder? Nós vamos orar. A palavra que eu quero deixar para o seu coração nessa noite é a seguinte: não faça nada sem direção de Deus. Só que fique atento nas direções que Deus está dando. Porque vai ter o dia que Deus vai falar assim, vai. Aí você vai. Vai ter um dia que Deus vai falar, volta. Se você estiver surdo, você não ouve. Estar posicionado fora do seu lugar é um prejuízo que você não vai conseguir medir, irmão. Fazer a coisa certa no tempo errado é a mesma coisa de fazer a coisa errada. Pastor, conheci um rapaz, estou tão apaixonado, ele parece um príncipe engasgado. É, legal, irmão. Estou querendo namorar ele, ele está querendo me namorar. Deu certo, hein? Você quer namorar ele, ele quer te namorar. Namora, não é pecado namorar. Só os jovens solteiros, fala amém. Não é pecado namorar. Namora. Mas namora. E espera o tempo do namoro. Qual que é o tempo, pastor? Não vou te falar. Mas pelo menos um ano. Porque um ano passa todos os dias das mães, dia dos pais, Natal, dia dos namorados, carnaval. Não esperou passar nenhum carnaval. Que uma semana antes do carnaval ele terminou com você. Porque ele disse que você não respondeu ele no WhatsApp. Aí ele foi dançar no bloco. Uma semana depois do carnaval ele falou, amor, estou arrependido de ter terminado, vamos voltar? Voltou, mas você não consegue nem passar na porta. Que no carnaval cresceu para cima, alguma coisa, que não estava lá. Então, o que acontece? Os jovens se precipitam. Aí está apaixonado, achei meu príncipe. Aí 2 semanas depois, nós vamos morar junto. Oi? Você vai morar o quê? Nós vamos morar junto. Uai, irmã. Não está cedo demais. Não, pastor, é que eu estou apaixonado. Ele também por mim, eu por ele, ele por mim. Que conversa que é essa, irmão? Então, não tenha pressa de casar. Não se apressa em separar. Casal está brigando. Casal está brigando. Aí, já quer arrumar um pé de briga no meio do culto. Casal está brigando, o marido fala bem assim, vamos largar, não tá bom para você, então estou indo embora. Você que é casado, fala amém. Amém. É uma imaturidade tão grande esse negócio, qualquer coisinha, vamos separar então. Não tá bom para você, então vou embora. Quer largar? Conversa que é essa, irmão? Conversa que é essa? Na hora que estava lá jurando amor eterno, com a mão em cima da Bíblia, agora não tem nem vergonha, já vou largar. Para com isso. Aí precipitado, larga, apaga todas as fotos do Instagram. Aí 2 semanas depois não aguenta de amor. Volta de novo. Aí aparece junto, o povo fica tudo confuso. Tá junto ou não tá largado? Não sei mais nada. Tá casado, tá juntado, tá namorando, vai casar, o que que é? Quem vê não sabe. Fulano tá casado, tá junto? Peraí, se eu olhar no perfil do WhatsApp, tá com foto sozinho, tá largado.
Tá sem foto, tá magoado. Agora tá junto, porque tá os dois no perfil. E esse negócio, irmão, sabe o que denuncia? Denuncia imaturidade, gente que não consegue entender o efeito do tempo sobre a vida. Mas o crente maduro, irmão, ele sabe de onde veio, onde está e para onde está indo. E não sai precipitando nas coisas. Tô indo, mudando. Quieta. Já orou? Os dias eu não vou falar para não denunciar. Mas fulano está indo embora. Para onde? Para o outro lado do mundo. Falei, oi? Daqui a pouco não mudou de ideia. Ai, graças a Deus. Irmão. Socorro, irmão. Não me assusta desse jeito. Vou nem cortar o pescoço para não falar quem que não é. Tá do lado de cá. Ainda bem que eu posso brincar que é tudo de casa, né? Mas a gente tem que, né? Às vezes você bota a cabeça no lugar e fala, não é assim bagunçado, não. Tô largando, tô separando, tô sumindo, tô mudando, tô voltando, tô indo. Saiu da empresa, chegou no serviço, o patrão estava estressado, bateu o pé meio duro lá, passa no RH, me dá as contas. Uai. Você vai trabalhar na onde? Não, Deus proverá. Eu não vou ficar aqui sendo capaz de ninguém. Uai, é assim que você faz? O dia que deu uma coisa ruim no seu trabalho, você vai embora da sua casa? O dia que deu uma coisa errada no seu casamento, você vai embora do seu casamento? O dia que deu uma coisa ruim na sua escola, você vai embora da sua escola? É assim que você leva a vida? Você se move por circunstância ou por propósito? Quem se move por propósito sabe onde Deus quer te levar e vai embora no rumo de Deus. Amém? Vamos orar, porque eu já estou conversando demais.